Marcos capítulo 1, a partir do verso 1. Vamos falar com Deus uma vez mais? Vamos buscar a sua presença. Senhor Deus e Pai, fala ao nosso coração, fala à nossa mente, limpa-nos pela Tua palavra, trabalha em nós pela Tua palavra, opera em nós com a Tua providência, através da meditação na Tua santa palavra. Ajuda-nos, tem misericórdia de nós, e faz mais uma vez este milagre, que é o de entender a Tua palavra e de vivê-la segundo a Tua vontade. Essa é a nossa oração, que é feita no nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim o texto, Evangelho segundo Marcos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saiu a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, e pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém? Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Nós lemos o Evangelho de Marcos, mas no Evangelho de Mateus, a partir do verso 24, você não precisa abrir agora não, você pode conferir em casa. Ele vai falar sobre momentos muito tensos em que a humanidade passará, que nós conhecemos como grande tribulação. E muitas coisas hão de ocorrer, muitas coisas irão acontecer, mas ele vai dizer que quando este Evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Quando este Evangelho for anunciado a todas as nações, e aí sim virá o fim. Que não compete a nós tentar fazer uma ginástica de entender quando é o fim, quando se dará isto. Esta não é a nossa preocupação. Tudo está já muito bem preservado e cuidado pelas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. E o que compete a nós é pregar esse Evangelho. O que compete a nós é ir e anunciar a palavra. O que compete a nós, como diz a nossa conferência, é ser sal e luz enquanto aqui estivermos. O que compete a nós é atendermos a palavra do Senhor. O que compete a nós é amarmos os irmãos. Compete a nós é nos doarmos ao nosso próximo. Isso deve ser a nossa preocupação. Óbvio que estudar a palavra, crescer nela, conhecer a doutrina, tudo isso implica em toda esta realidade, mas este é o nosso papel. Quanto a tempos, ou épocas, ou desígnios divinos, futuros, não nos preocupemos, mas estejamos prontos, sempre prontos, sempre dependentes, sempre humildes, sabendo que a nossa entrada no reino não se dá por nossa vontade, não se dá por nossa habilidade, não se dá por nossos méritos, mas são pelos méritos de Cristo obtido na cruz do Calvário. A ceia daqui a pouco será celebrada e ela anuncia muito bem sobre isso. A morte do justo, do Cordeiro que derramou seu sangue. Por essa obra é que nós somos salvos, todos aqueles que creem no Senhor Jesus, creem nesta obra realizada. E o Evangelho de Marcos vai dizer aqui, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus.
E essa palavra princípio para nós, ela pode passar assim, despercebida, numa leitura rápida, numa leitura, não digo nem que não atenta, mas uma leitura simples, devocional, ela pode passar. E essa palavra princípio para nós, ela nos é muito cara, porque este princípio está ligado ao evangelho genuíno que deve ser pregado a todas as nações, e não qualquer outra coisa que se pareça com o evangelho, que talvez tenha fragrância de evangelho, mas não é. O evangelho de Cristo Jesus, já no início do evangelho de Marcos, já revela alguns elementos que fazem parte inegociável desse princípio, alguns elementos inegociáveis que são manifestos nesse princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O primeiro princípio que não pode ser negociado, que é apresentado no real e genuíno evangelho de Cristo, é que Jesus Cristo é Filho de Deus, é o que diz aqui. Conforme Isaías 9,6, ele é o Deus forte. Jesus Cristo não é, como alguns insistem em dizer, o maior homem que já existiu, a maior figura que já caminhou entre nós. Cristo não é uma celebridade que já foi colocada na revista Times como as 100 pessoas que influenciaram o mundo, e pasmem, Jesus estava em segundo. Eu não sei se é para rir ou se é para chorar. De repente a gente ri, chora depois, então chora primeiro e ri depois, porque Jesus é o Filho de Deus. Jesus não foi um revolucionário, Jesus não foi alguém que se juntou com os zelotes e queria destruir o Império Romano e instaurar uma nova ordem meramente humana, não queria tomar o poder. Pelo contrário, ele vai dizer que o seu reino nem desse mundo é, e que toda percepção humana de poder para ele é imundície. Quando aqueles dois discípulos querem saber e entender se quando ele vier no reino, se um poderia ficar sentado à direita e outro à esquerda, aquela visão humana de poder, visão humana de dominação, visão humana de manipulação, o Senhor está aqui reinando, mas olha, um à direita e outro à esquerda, é a visão meramente sociopolítica que conhecemos. Essas coisas não são comigo não, quem quiser ser grande, seja que sirva. E o rei do universo, no evangelho de João, ele vai tomar, se cingir de uma toalha, vai lavar os pés dos discípulos e vai mostrar quem é o maior no reino e como alguém pode ser o maior no reino. É esse Jesus que é o Filho de Deus, que não é uma emanação, que não é uma figura histórica que ganhou ares mitológicos séculos depois. Jesus é o Filho de Deus. E Marcos, movido pelo Espírito Santo, deixa isso claro logo no início do seu evangelho, quando define como princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus, que sempre existiu com o Pai, em meio à Trindade Santa, mas que um dia na história, segundo os desígnios de Deus Pai, encarnou-se, nasceu da Virgem Maria, cresceu como qualquer outra criança da Palestina, foi verdadeiramente homem, ou seja, se machucou, tropeçou, ficou resfriado. Se ele foi verdadeiramente homem, se ele foi verdadeiramente ser humano, a gente não pode se escandalizar com essas coisas. Teve febre, se ele foi verdadeiramente ser humano. Isso não implica em diminuir a sua realidade, que ele é totalmente Deus ao mesmo tempo.
porque ele também dormiu ao relento com seus amigos discípulos, também suou gotas como de sangue, também se angustiou até a morte, experimentou tudo, e o autor aos Hebreus vai dizer que Jesus experimentou tudo que o ser humano pode ter experimentado, sem pecado, mas ele sabe o que é a natureza humana, e sabe que saber disso, quando nós olhamos que Jesus é o Filho de Deus, é tão bom, porque ele sabe o que é a natureza humana, ele sabe que nós somos frágeis, porque ele experimentou fragilidade. Então, quando você for orar e for falar com Deus, saiba que aquele que é o seu mediador, ele entende você. Ele entende os seus medos, ele entende as suas dúvidas, ele entende as fraquezas. O nosso mediador, ele nos entende. Portanto, ao orarmos, ainda que nos dirijamos a um Deus santo, 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 como falamos na escola da palavra agora há pouco, mas Jesus Cristo sabe o que é a natureza humana, porque ele se fez homem. Então, quando você for buscar a Deus, faça isso sem reservas. Fale com toda a força do seu coração, da sua mente, do seu ímpeto. Fale com Deus, garantidos por aquele intercessor que entende você. Ele não é um totalmente outro, ele não é um alienígena. Ele é alguém que se vestiu de gente e que sabe das nossas necessidades. Não tenha reservas para se dirigir a Deus em nome de Jesus Cristo, o Deus forte, o maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Fiquem tranquilos que eu não vou cantar nenhum rap aqui não, aquele rap da pastora. Se isso veio à mente quando eu falei isso, quem está rindo sabe, podem ficar tranquilos que não vai acontecer isso aqui, né, Paulo Franco? Segunda coisa que esse princípio desse evangelho genuíno anuncia é que ele se cumpre. Ele não é como as falsas profecias vindas dos falsos profetas. Ele não é como as palavras, quando a gente vai olhar o livro, principalmente o segundo livro das Crônicas, em que falsos profetas vão dizer: ó rei, pode ir à guerra que você vai ganhar, que você vai expulsar o inimigo. Aí vem o verdadeiro profeta e diz: rei, não vá, porque Deus, se você for, Deus não será contigo. Aí a palavra da verdade, muitas vezes, não é aquilo que a gente quer ouvir. Aí o profeta é encarcerado, o profeta é surrado, é abandonado, e o rei vai, e perde e morre, porque a falsa profecia não se cumpre. Mas o evangelho, outro princípio do evangelho é que ele se cumpre. Isso está dito no versículo 2, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Aí diz o versículo 4, o que diz o versículo 4? Apareceu João Batista. Ou seja, o outro princípio da genuína palavra de Deus é que ela, não importa o quanto ela tenha sido dita, quão distante tenha sido a mensagem, 400, 500, 600 anos antes, não importa. Pode parecer que se atrase, pode parecer que nosso coração fique inquieto diante de algo que ainda não se cumpriu, mas se é palavra de Deus, um dos princípios também, outro elemento que está ligado a esse princípio, que ele é evangelho, ele se cumpre verdadeiramente. E você vê aqui, conforme está escrito no versículo 4, apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Jesus é o Filho de Deus, e a palavra de Deus, ela encontra pleno cumprimento. Se saber que Jesus é o Filho de Deus nos concede paz ao orarmos, saber, em segundo lugar, que a sua palavra se cumpre porque é verdadeira, deve trazer para nós um conforto muito grande. Por quê? Porque o mal não dará a palavra final, ainda que o panorama que nós estejamos vendo no mundo
se possa parecer o contrário, de que é o mal que impera, que é o mal que vai dar a cartada final, é o mal que vai vigorar sempre, se a palavra se cumpre, que é um princípio inegociável do Evangelho, mesmo que não vejamos, lembrando da palavra da semana passada pela manhã, de crer sem ver, mesmo que não vejamos, caminhamos firmes, porque quem fez a promessa é fiel. Sua palavra vai se cumprir. Assim como no Antigo Testamento, profetas anunciaram que o Messias viria, o Novo Testamento anuncia que o Messias voltará. Mas pastor, já se passaram mais de 2000 anos. Não importa, fique firme, porque é Evangelho, e se é Evangelho, ele vai se cumprir para a glória do nosso Deus e para a alegria da sua igreja. Terceiro e último lugar, este princípio que anuncia que Jesus é o Filho de Deus encarnado, esse princípio que anuncia que a palavra do Evangelho se cumpre verdadeiramente, e Jesus até convida os fariseus e os escribas a examinarem as Escrituras para testificar que elas falam do próprio Cristo. Outro princípio básico que não pode ser negociado desse princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, é que a doutrina é clara e é também igualmente verdadeira. Versículos 7 e 8. João Batista: e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. É uma palavra cheia de fé, é uma palavra cheia de verdade, mas também é uma palavra cheia de reconhecimento de quem João Batista é. Não sou nada, não sou digno nem de fazer o serviço de um escravo, que é quando o Senhor entra na casa, o escravo se abaixa, naquela época, tira as sandálias, já vem com uma toalha e uma bacia para lavar os pés do dono da casa que chegou. Ele não é digno nem de fazer isso diante do Senhor do universo, mas ele anuncia que ele vem, e ele ainda diz: eu tenho batizado com água, é só um sinal, mas ele vai vir e vai batizar com o Espírito Santo. Amém? Aleluia. Sem brincadeira, que às vezes as pessoas não sabem quando eu estou falando sério, quando eu estou brincando. Quem está rindo sabe. É só olhar para quem você está rindo, ver que está rindo, abaixa a cabeça. Não adianta baixar a cabeça não. Jesus vem, prega a palavra, e ele, com o poder do Espírito, batiza. E o batismo para nós, o real batismo, que vai além do derramar a água sobre a cabeça ou mergulhar numa piscina, é o batismo que vai circuncidar o seu coração, que vai mudar você de dentro para fora. E aí, o dia que é derramada água sobre a cabeça, é um sinal daquilo que já operou na sua vida, no seu coração. Pastor, eu creio que Jesus é o Cristo, eu creio que Ele veio para me salvar, eu creio que Ele vai voltar, eu creio que não há nenhum outro além dEle, não há outro Senhor, não há outro Salvador. Seu coração, se essas palavras foram genuínas, verdadeiras, seu coração já foi batizado pelo Espírito, a sua mente já foi batizada no Espírito. Após estudar um pouco mais sobre os rudimentos da fé, que nós chamamos de time de plantadores das Américas, ou na igreja que você de repente frequenta, outra, classe de catecúmenos, classe para novos membros, não importa o nome. Aí os rudimentos da fé são mais clarificados àquele que professou. E aí vem o dia do seu batismo. O que diz Agostinho, que a igreja chama de Santo Agostinho, que é um sinal visível
de uma graça invisível. A ceia é um sinal visível de uma graça invisível que já se operou em nós. O batismo é um sinal visível de algo que já se deu em nós. A salvação, a mudança de vida, e uma vida, irmãos, entenda o que eu vou dizer, uma vida de poder no Espírito Santo. Uma vida de poder contra o pecado, uma vida de poder contra a maldade, uma vida de poder contra você mesmo, que às vezes nós mesmos procuramos frustrar os planos de Deus em nós. Nós mesmos às vezes somos os maiores sabotadores dos planos de Deus. E ter uma vida cheia de poder no Espírito é saber desarmar essas armadilhas e permanecer firme na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo menos 3 coisas nós vimos aqui nesse princípio: a encarnação do Filho de Deus, Jesus, que nos garante o acesso ao Pai, a palavra que se cumpre, não importa o quanto esteja distante a profecia do ocaso dela, ou seja, do fim dela, e a sua doutrina, que na verdade ela é clara, ela é muito clara. Lembram-se do texto em Atos dos Apóstolos que fala sobre aquele eunuco que foi batizado por Filipe? Tem água aqui. Pararam na carruagem, ele estava lendo o livro do rolo do profeta Isaías, e aí ele queria esclarecimento. Filipe vem e esclarece para ele, dizendo que Isaías está falando de Cristo. Ele entende, e de repente a carruagem, o carro para e diz: tem água ali, o que impede que eu seja batizado? Tem uma coisa que impede. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o seu Senhor e seu Salvador? Eu creio. Então eles desceram até a água, lá o eunuco foi batizado e Filipe é levado pelo Espírito para trabalhar em outro local. Ou seja, na verdade, irmãos, até para uma criança de 8 anos, isso é muito claro. A gente que gosta de complicar as coisas, a gente que fica tentando descobrir os arcanos de Deus, a gente fica tentando descobrir os mistérios que estão somente conferidos aos desígnios dele. Mas eu quero dizer a você, olhando para esse texto e citando outros, como já citei o do eunuco, a doutrina é clara e ele é muito simples. Nós é que complicamos as coisas, nós é que muitas vezes teologizamos demais as coisas e nos perdemos na palavra, nos perdemos nos muitos livros. Não estou dizendo que estudar não é bom não, gente. Estudar é bom e é necessário. Mas, irmãos, na real, o Evangelho é muito simples. E ele pode ser anunciado por você. Esses princípios podem ser anunciados por você, sem seminário, sem teologia, sem curso básico. Vamos fazer essa experiência nesse ano que se inicia? O poder é de Deus. Nós não temos o poder de convencer e converter ninguém. Nós falamos, o Espírito vai lá e ele age, mas a gente precisa falar. Que Deus abençoe você. Que Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus. Amém.